Bom dia, tá começando a Law Letter, o seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Muito bom dia nessa manhã de terça-feira. E hoje a gente vai falar do TJSP dizendo sem indenização em falso positivo de HIV no parto. E tem também STJ liberando divórcio por liminar. Separa primeiro e depois você conversa. Tem também consumidor na pauta. Tem banco que vai indenizar depois de fraude com biometria facial. E no penal tem a Polícia Federal que mira aí uma caixinha e repasses ligados a descontos de benefícios do INSS. E aí, tá com o café pronto então para o seu podcast de notícias jurídicas? Então, bora! E para a primeira notícia de hoje, o TJSP afastou a responsabilidade do município, hospital e laboratório em um caso de falso positivo de HIV durante o parto. Os médicos adotaram as medidas preventivas previstas: cesariana, suspensão da amamentação e antirretroviral. E 3 dias depois, o exame confirmou o resultado negativo. O tribunal registrou que não houve nenhuma falha técnica e que a conduta médica era exigida para evitar riscos à criança. Por isso, reformou a decisão de primeira instância, a que havia fixado por danos morais, e julgou improcedente o pedido. No plano dos direitos, pessoas vivendo com HIV/AIDS têm garantias fundamentais: acesso à saúde, informação e tratamento sem restrições, vedação de isolamento e de testes compulsórios. A Lei 12.984 de 2014 tipifica como crime negar emprego, atendimento ou qualquer direito por causa do HIV. O sigilo sobre a condição sorológica deve ser respeitado. Em matéria previdenciária assistencial, a Lei 7.670 de 1988 assegura auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sem exigência de reavaliação periódica, além de isenção de imposto de renda e possibilidade de BPC em situação de vulnerabilidade. Mas como que os tribunais analisam a responsabilidade civil em casos de falso HIV? Quem responde essa é a Michele Riz, advogada especialista na defesa dos direitos do consumidor de planos de saúde, mestre pela PUC de São Paulo e doutoranda pela FADISP. Primeiro, gostaria muito de agradecer o convite, o espaço. É uma honra estar aqui para contribuir com esse podcast que é muito incrível e traz muita informação de qualidade diariamente, então muito obrigada. E com relação à notícia, vamos lá. Pelo que eu verifiquei, casos de falso positivo de HIV em parto são comuns e é um protocolo necessário justamente para evitar que exista a transmissão vertical do vírus para a criança que está nascendo. E nesse caso da notícia, infelizmente, aconteceu um caso de falso positivo e pelo que eu verifiquei também, todos os protocolos foram adotados para que o mais rápido possível tivesse a confirmação de que era realmente um positivo ou que não viesse a confirmação, que é o que aconteceu. Depois foi verificado que era um falso positivo e que, na verdade, a mãe não tinha HIV e ela pôde, a partir disso, começar a amamentar o seu filho e, infelizmente, ela não pôde voltar atrás para não realizar uma cesárea, que foi o recomendado em decorrência do falso positivo, e por isso ela entrou com a ação indenizatória e veio a notícia de que ela tinha ganhado em primeira instância a indenização e perdeu em segunda instância. E nesses casos em que os protocolos eles são devidamente adotados e é tudo feito buscando o melhor para a criança que está nascendo, o entendimento jurisprudencial, pelo que eu verifiquei, é realmente no sentido de que não cabe indenização nesses casos, não cabe indenização por dano moral, porque é realizado tudo da forma correta e apesar, lógico, a gente não tem como negar o sofrimento de uma mãe que acabou de ter um filho e quer amamentar e quer ter esse momento e descobre que pode estar com HIV, porque é informado que muito provavelmente pode ser um falso positivo, mas as condutas de precaução precisam ser tomadas. Agora, quando a gente está falando de responsabilidade civil, principalmente a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que depende da presença de culpa ou de dolo, a gente precisa sempre olhar para os fatos do caso concreto. Então, não é porque a jurisprudência ela entende que em casos de falso positivo de HIV no momento do parto não tem presença de dano moral quando o protocolo é devidamente realizado dos demais exames para confirmação, não é por isso que nunca vai ter dano moral em situações como essa, porque também vai depender. Será que essa mãe ela foi avisada da melhor forma possível? Será que também todo o cuidado que precisaria ter com essa mãe foi adotado para tornar esse momento menos doloroso, menos aflitivo?
Ou será que essa informação foi passada para ela como se fosse uma informação qualquer? Outra situação seria a de o exame que é feito posteriormente para a confirmação vir também de novo com um falso positivo, porque aí a gente já poderia estar pensando talvez uma responsabilidade objetiva do laboratório que faz a realização do exame, inclusive à luz do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, para exemplificar uma situação diferente, eu encontrei no STJ um agravo em recurso especial número 172-6644 do Rio de Janeiro, em que o hospital ele foi condenado a pagar 70 mil de indenização por danos morais a uma pessoa que, em decorrência de exames inconclusivos e falsos positivos, teve que fazer um tratamento para HIV por 16 anos. Então, ela não só teve o diagnóstico equivocado, como ela recebeu o tratamento por 16 anos, o que inclusive causou sequelas para ela. Então, nesse caso, eu acho que o dano moral, inclusive, foi baixo, 70 mil. Ela tinha conseguido 400 mil, foi reduzido na segunda instância e o STJ entendeu que ele não poderia, agora, nesse momento, entrar na discussão do quantum indenizatório em decorrência da súmula 7 do STJ. Então, resumindo, em caso de teste falso positivo, teste rápido de HIV, não gera dano moral in re ipsa presumido, vai precisar da comprovação do dolo, da culpa e da adoção de medidas que não foram as adequadas, mas depende do caso concreto a gente verificar o que realmente aconteceu para ver se existe alguma outra situação que faz com que exista a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar. E bora com direito cível. O STJ decidiu que o divórcio pode ser concedido por liminar, sem ouvir o outro cônjuge antes. A terceira turma tratou o divórcio como direito potestativo. Basta a vontade de um para encerrar o vínculo, sem possibilidade de oposição. Esse caso ele veio em contexto de violência doméstica. Na decisão, a ministra Nancy Adrighi destacou a emenda constitucional 66 de 2010, que eliminou prazos e separações prévias, abrindo caminho para a dissolução imediata do casamento. A liminar tem função prática, evitar riscos e agilizar a ruptura quando a espera pode gerar retaliações. E ainda que não tenha efeito vinculante, o entendimento vira precedente relevante para situações semelhantes. No pano de fundo, o STF já consolidou o divórcio como direito potestativo, no tema 1053. A separação não é requisito nem figura autônoma. É a autonomia de encerrar o vínculo por manifestação de vontade. Em linguagem simples, direitos potestativos permitem modificar ou extinguir uma relação jurídica só com a vontade do titular. O divórcio, então, é imediato e incondicionado, sujeito apenas à formalização judicial ou extrajudicial. E o STJ já reconheceu até o divórcio póstumo, que é aquele após a morte, reforçando que a autonomia individual supera a manutenção forçada do vínculo. Ô Victor, agora uma curiosidade. Você sabia que por anos a Receita tratou revendedores de usados como prestadoras de serviço? E aí a alíquota do IRPJ e da CSLL ia lá pra cima, 32% sobre a Receita Bruta. Pois é, mas um juiz federal enxergou diferente. Quem compra para revender é comércio, não serviço. Na prática, isso muda tudo. Tanto que uma revendedora aí conseguiu aplicar os percentuais corretos do lucro presumido, 8% para IRPJ e 12% para CSLL. O resultado disso? Uma baita economia tributária e com base legal. A decisão reconhece que o fisco não pode distorcer a natureza da atividade só para cobrar mais. E abre caminho para outras empresas do setor seguirem o mesmo trajeto. Parece que é só um detalhe fiscal, né? Mas quando o negócio vive de margem, cada ponto aí faz diferença. E o crédito para quem trouxe essa visão lá na nossa newsletter é o Pacheco e Reis Advogados. Recado dado, classificação correta não é favor, é direito. Vamos falar agora de direito consumidor, que a gente sabe que vocês aí gostam bastante. O TJSP manteve a condenação de um banco a pagar R$55 mil a uma aposentada vítima de fraude com biometria facial. R$50 mil aí foi pela falha nas operações e os outros 5 mil por danos morais, além de cancelar os empréstimos fraudulentos. O golpe começou com um falso entregador que tirou uma foto da cliente para confirmar a entrega. Com a imagem, fizeram empréstimos e transferências via Pix. Quando ela foi à agência, a conta já estava zerada. O tribunal rejeitou a tese de culpa exclusiva da consumidora. Foto isolada não valida a operação financeira. Em linha com o Código de Defesa do Consumidor, vale a responsabilidade objetiva. O banco responde pela segurança do serviço e pelos riscos da atividade. Na mesma direção, a súmula 479 reforça o dever de indenizar por fraudes. E o tema repetitivo 466 lembra que não basta ofertar canal digital.
É preciso bloquear movimentações fora do padrão e ter barreiras eficazes. E tem um ponto bem sensível nesse caso. Sendo idosa, a vítima está em hipervulnerabilidade. Proteção reforçada pelo Estatuto da Pessoa Idosa e pela Convenção Interamericana sobre Direitos dos Idosos. O dever de cuidado do banco sobe a régua. Então, recado prático, desconfie de selfie de entrega. Nunca compartilhe foto ou documento por WhatsApp com desconhecidos. Ative limites e alertas no app. E diante do golpe, registre ocorrência, conteste as operações e peça bloqueio imediato. E tem aniversário chegando aí, viu, da Lolera. A gente tá completando 1 ano. E, Victor, qual que é a novidade que a gente tem aí pro pessoal? Dia 23 de agosto, ao vivo no Zoom, vai ter uma sala fechada com só 100 pessoas, um encontro exclusivíssimo pra gente ter uma conversa de verdade, nada de palestra. Pois é, vocês vão ver os bastidores, as estratégias que funcionam e conexões com quem tá movendo aí a advocacia. A gente quer você perguntando e os convidados respondendo tudo, ao vivo. E no time confirmado, nós temos Lúcia Aslan, Samerage, Júlia Ferreira, Bruna Pulga, Henrique Armando e Felipe Cavalcante. Todo mundo na mesma sala. E é claro que tem certificado. E você vai sair dali com várias ideias aplicáveis. O link vai estar na descrição, mas corre que são só 100 vagas e tá chegando o dia. E bora para a última notícia. Uma reportagem aponta que o Sindinap, ligado à força sindical e sediado em São Paulo, pagava caixinhas e comissões a pessoas próximas de dirigentes e políticos. O vice-presidente é Frei Chico, irmão do presidente Lula. A apuração indica que aposentados eram induzidos a autorizar descontos sindicais ao buscar empréstimos consignados. E, em alguns casos, dados teriam sido usados sem consentimento nenhum para viabilizar repasses. Documentos citam ao menos 4,1 milhões entre 2020 e 2023, em contratos ligados ao BMG e à Generali. Pelo portal da Transparência, os ganhos do sindicato com descontos de benefícios subiram de 23 milhões em 2020 para 154,7 milhões em 2024. Um aumento de 563,9%. O caso é alvo da Polícia Federal na operação sem desconto e pode configurar, em tese, estelionato, peculato e associação criminosa. A responsabilização depende da prova individualizada. E seguimos acompanhando. Por hora, a mensagem é clara. Desconto em benefício requer autorização válida e rastreável. Qualquer desvio entra no radar penal. E o episódio de hoje do seu podcast favorito de notícias jurídicas vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, pontualmente às 6 da manhã, a gente tá junto aqui de novo. E aproveitando, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição de ontem: Fabrício Menezes, Ana Lorena, Gustavos, Paula, Giovana Belo, Ciborgue, Débora e Felipe Calou. Eu achei poucos comentários, hein? Deve ser porque é segunda-feira e a semana tá começando ainda, né? Só isso de agradecimento, Victor. Faltou minha mãe comenta todos os episódios aí. Ficou faltando esse. Ô mãe, segunda-feira, poxa vida. Aproveita e segue a gente no @lo.lery. A gente vê toda a interação de vocês lá também pelo Instagram. Então compartilha o episódio, marca a gente que vamos estar vendo tudo por lá. E já sabe, né? Segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Até a próxima e bom trabalho.